mandado por um chefe que eu tive nas Amoreiras, no Conselho de Odmira. Ó Silva, toma lá o meu apito, vê lá se tu consegues honrar. É talvez a linha do país mais maltratada e que tem maior potencial de mercado. É talvez comparável apenas ao Algarve. O bar da Associação só fecha um dia, é dia de Natal, mas está sempre aberto. Quantos quilómetros é que nós podemos andar em 2 horas? Quantos quilómetros é que nós podemos andar em 3 horas, em 4 e em 5? Vamos à Espanha e podemos andar muitos quilómetros em pouco tempo, enquanto que aqui. Na primeira vez que ando de comboios na minha vida, eu lembro-me que a minha mãe me pediu ao revisor para se eu podia ir à cabine de condução. E o maquinista na altura foi muito receptivo e deixou-me ir acompanhar a viagem na cabine de condução e deixou-me buzinar a cada passagem de nível. E eram bastantes aqui na linha do Oeste. Eram e são, continuam, porque a linha não foi modernizada desde então. E a partir daí se desenvolveu essa relação de afetividade que me faz viajar pelo comboio não só pelo país, mas pelo mundo todo. Os comboios têm sempre aquele fator muito emocional com as pessoas, mesmo aquelas que não são utilizadoras na base diária, gostam de acenar ao comboio, de ver o comboio passar, gostam porque o comboio traz vida, traz memórias também. Que saudades eu já tinha desta rica estaçãozinha, onde eu trabalhei um dia. O tempo foi passando, a gente vai envelhecendo e chega ao fim um dia. E o tempo vai passando. Em 1887, as Caldas da Rainha viram chegar o primeiro comboio. E nada ficaria como antes no Oeste. Milhares de pessoas e mercadorias começam a circular pelo caminho de ferro litoral, encurtando para sempre a distância entre a capital e as terras da Pera Rocha, dos arrozais e dos moinhos de vento. Eu trabalhei aqui na região de Caldas, agentes graduados, deixa-me cá ver, Fausto Pereira, Zé Pereira, Faustino, Falcão, Branco, Simão, Botas, Morgado, já vou em 13, Morgado, Cipriano. Era muito diferente do que Era muito diferente. E na estação? Era diferente também? A estação agora tem 2 agentes. Até aos anos 80, a linha do Oeste era, digamos, um corredor vertebrador do território ao longo de toda esta região, porque não havia boas estradas, ainda não havia autoestradas e, portanto, todo o tráfego, ou grande parte do tráfego de passageiros e de mercadorias circulava aqui pela linha do Oeste. No caso das mercadorias era praticamente tudo.
as minhas memórias de quando eu era miúdo na estação do Bom Barral era de que era de comboio que chegavam todas as mercadorias que abasteciam, por exemplo, o comércio, o calçado, as roupas, produtos agrícolas. Os próprios particulares podiam expedir um saco de batatas, pacotes, volumes, tudo o que quisessem do Bom Barral para qualquer ponto do país. Toda a contabilidade era feita na estação. Toda. Aqui tinha várias classes, primeira, segunda e terceira classe, depende, por exemplo, se fosse uma bicicleta era primeira com 50% de aumento, porque era o grande volume e o peso era pouco. Íamos ver as distâncias, de Aregos a Caldas da Rainha, chegámos lá, havia um mapazinho, X quilómetros, depois, agora vamos ver qual é a classe. As próprias bobinas para o cinema viajavam também de comboio. E, inclusivamente, havia ambulâncias postais onde as pessoas podiam pôr cartas dos correios e onde circulavam também funcionários do CTT que recebiam e distribuíam correspondência ao longo das estações. Desse movimento frenético do passado, restam apenas as memórias e as balanças feitas peças de museu. Nos últimos 20 anos, a linha está menos ocupada, mas a velocidade dos comboios permanece quase igual. Uma vez nós estávamos à espera do comboio durante imenso tempo, eu e os meus colegas, e o comboio simplesmente chegou um bocado tarde e nós começámos a andar e pensámos, ok, agora tudo bem daqui para a frente. O comboio parou em 2 portos e não andou mais e nós, tipo, oh my god, o que é que vamos fazer agora? Basicamente ficámos 1 ou 2 horas à espera, tivemos que sair de 2 portos para a paragem de autocarros, 2 portos, para apanhar o autocarro que ia para Mafra ou algo do género, para podermos ir para casa, e ao mesmo tempo estava a acontecer uma feira que era uma festa enorme com touros e nós ficámos tipo, isto é incrível, ainda bem que parámos aqui a esta hora. Hoje em dia, só quem tem mais de 50 anos provavelmente é que tem memórias de ter o comboio como única alternativa na sua deslocação entre a região e Lisboa. Com a entrada de Portugal na CEE, depois com os fundos comunitários, com a construção de estradas, de autoestradas, com o próprio aumento do poder de compra dos portugueses, as pessoas puderam passar a comprar carro, a deslocar-se de automóvel e, portanto, a decadência da linha do Oeste e, basicamente, todo o caminho de ferro em Portugal começa a partir daí. Oscar, estás a ser filmado, viste? Está a ser filmado. Eu venho para aqui 5:45 da manhã. Eu levanto-me às 5 da manhã todos os dias, já há anos. Eu já não sou capaz de viver sem isto, é que não sou mesmo. Quando foi do vírus, que eu tive que fechar 2 meses, eu chorava. Dizia que aquela não era a minha casa, que esta é que era a minha casa. Há 53 anos que Dona Bertolina vive para o café da estação de Tunes. Entre uma bifana ou outra e 2 dedos de conversa, há sempre um apito de comboio nesta pacata freguesia do interior do Algarve. Mas até 1899, aqui era o vazio. Tunes nasce 10 anos após a chegada do comboio ao Algarve, um milagre de tecnologia que viria com 1/4 de século de atraso face às promessas do governo da altura. O Algarve sempre foi uma região esquecida e quando o caminho de ferro, finalmente o comboio chega à Faro em 1889, ele já tinha chegado à Beira Alta,
em 1882, já tinha sido inaugurada a linha do Minho, também em 1882, e até a linha do Douro havia sido inaugurada em 1887. Há um jornal aqui da imprensa regional que diz: foram 25 anos, sem um lamento, sem um protesto, sem uma exigência. Os algarvios aguardaram 25 anos. E mais haveriam de esperar até que o comboio percorresse toda a região. Foram precisos mais 33 anos para que o caminho de ferro estivesse operacional de Vila Real de Santo António a Lagos. As primeiras medidas que se toma assim que o comboio chega à margem esquerda do Rio Arado é a realização de excursões. Portanto, realiza-se uma excursão de silves para Faro, em que cerca de 850 silvenses vão visitar Faro. Portanto, as pessoas não conheciam a própria região. Quase podemos dizer que o Algarve viveu até à chegada do caminho de ferro como se viveu durante quase toda a Idade Média. O impacto do caminho de ferro foi colossal. Isto é o embaixador da Tunísia. Olha, não havia esta classe? Cá no bar da estação de Tunis teve o embaixador da Tunísia. E mais duas. Boa tarde. Boa tarde. A Tunísia é a capital e é Tunis. Ele quis conhecer Tunis para ver como é que era Tunis, não é? Pois, não tem nada a ver, não deve ter nada a ver com Tunísia. E é que não deve ter mesmo. Mas veio. A linha do Algarve nasce como um prolongamento da linha do Sul. É por isso que ainda hoje os pontos quilométricos das estações algarvias se referem à distância entre esses locais e a estação do Barreiro. Tunes PK 301. É o maior ponto de ligação entre os rápidos que vêm da capital e os regionais do Algarve. Aqui entram e saem centenas de passageiros por dia. Quase todos são turistas. E ainda assim, nada se compara com Tunes há 30 anos. Vou lhes dizer uma coisa, era o tempo que era caminho de ferro. Muita gente, aqui a estação não fechava à noite, era ferroviários a noite inteira, aquele turismo que lhe chamavam de turismo pé descalço, antigamente, quando eu chegava aqui, era a estagar, eles todos deitados, já é a casa de espera, tudo cheio. Agora não, é totalmente diferente. Acabaram com esse turismo. E era esse turismo que dava movimento a estas casas. O que é o padrão da oferta hoje? O padrão da oferta hoje no Algarve é uma oferta muito dual do Algarve. Ou temos o 8 ou temos o 80. Quer dizer, temos um longo curso que até tem uns tempos de viagem que são muito, não são excepcionais, mas são muito aceitáveis, mas que está circunscrito ao troço central da linha entre Tunes e Faro. E tudo o resto é uma oferta ónibus com uma lei de paragem, que é paragem em tudo que é estação e apiadeiro. Tem que haver uma evolução qualitativa muito para além dessa oferta. Tem que haver um longo curso que se estenda às pontas da linha e um serviço semi-rápido, ou Regional Express, que vá do Barlavento até ao Sotavento, como existia no passado. De facto, há alguma semelhança entre o caso do Oeste e o do Algarve. São duas linhas que ficaram para o fim da linha. Portanto, são das últimas a ser modernizadas. O Algarve também ainda tem comboios a diesel no serviço regional e também nessa linha a única coisa que a IP decidiu fazer foi pôr o fiozinho por cima, ou seja, pôr a catenária.
Sou o Ruben Martins, tenho 26 anos e sou utilizador diário do comboio há cerca de 8 anos. Todos os dias faço uma deslocação da minha casa, em Arruda dos Vinhos, até Lisboa, e mesmo nas viagens que faço pelo país, utilizo sempre o comboio. Na realidade, se formos ver em termos de quilómetros, as estações da linha do Oeste ficam mais próximas da minha casa do que as estações da linha do Norte. Só que, na realidade, o serviço da linha do Oeste fica muito aquém daquilo que é a expectativa de um utilizador cotidiano. A linha ainda funciona numa tração a diesel, os comboios são muito antigos, a fiabilidade não é a melhor, por vezes há avarias, há atrasos e eu lembro-me desde muito miúdo de ouvir sempre falar que a linha ia ser eletrificada, ia ser renovada e até hoje as pessoas daqui continuam a ver os comboios passar, muitas das vezes sem ninguém, e as obras nunca cá chegam. Esta linha está praticamente igual como no século XIX, só que os comboios já não andam a carvão e, em vez de se usar o telégrafo, usa-se o telefone, porque tudo o resto permanece basicamente idêntico. No outeiro da cabeça, o tempo parece ter parado em meados do século XX. Imaginamos passageiros à espera, sentados nos bancos de madeira ou a folhear os quadros de horários das linhas de Portugal. Outros que despacham maçãs ou batatas depois de as pesarem na balança de pequenos volumes. Aqui, o relógio acerta-se à mão e é possível observar procedimentos do século passado. Sim. Então, para depois, 2280, às 13h35, depois do comboio 649 chegar ao Altera, o comboio 648 pode avançar, é o Franco. Está entendido? Até já. Então, 51, 400, No Oeste, são os chefes de estação que comunicam entre si a pedir autorização para deixar avançar os comboios ao longo da linha. Nada é moderno ou automático no cantonamento telefónico. E como é uma linha de via única, tudo se complica quando dois comboios têm de se cruzar. Tabelas, não é? Tabela, sim. Quando dois comboios se cruzam no outeiro, Norberto Duarte tem das mais árduas tarefas. O manobrador da IP vai a pé ao longo da linha, mudar a agulha e assim desviar para uma via secundária o comboio que chega de sul. Com a sua bandeira amarela, dá permissão para que o comboio avance até à estação e fica à espera da composição que há de chegar do lado oposto. Depois de repor a posição da agulha, volta para trás e segue até ao lado norte para replicar o mesmo procedimento. Os dois comboios ficam depois parados, lado a lado, na estação, até lhes ser dada a ordem para avançar em segurança. Bem, isto é muito interessante para os amigos dos comboios, para as pessoas que gostam destas coisas, mas é uma coisa completamente ultrapassada. Pode-se chegar a perder 15 minutos para se fazer um cruzamento de comboios. Ora, em 15 minutos na A8, fazem-se uma série de quilómetros. Senhores passageiros, lamentamos informar que por motivos de greve estão a verificar-se algumas perturbações na circulação. Pedimos desculpa pelos incômodos causados. São 7 da manhã em Torres Vedras. Na estação rodoviária, a cada 20 minutos parte um autocarro para Lisboa, num movimento pendular a que os passageiros da região oeste estão habituados. Mas, enquanto isso, na estação ferroviária, há um silêncio perturbador. Numa manhã, apenas 4 comboios seguirão para a capital. Há muita gente aqui que trabalha em Lisboa. Chega ali, apanha um autocarro, 1h10 está em 7 Rios. E se for de comboio, leva 2h30 a chegar a Molessas. Contra factos não pode haver argumentos. As decisões que têm sido tomadas nos últimos 20, 30 anos em relação à ferrovia no país
tenha de facto secundarizado e ignorado a linha do Oeste, eu diria, não gosto muito dos adjetivos, mas de uma forma escandalosa. Eletrificar a linha era a modernização que deveria ter sido feita nos anos 70 e 80 do século passado. Hoje, para que isto seja uma linha preparada para o século XXI, não basta colocar a catenária lá em cima. É necessário retificar o traçado, é necessário mexer claramente na infraestrutura para que os comboios, em vez de andarem a 90 e a 100 km/h, mesmo com a linha eletrificada, passem a poder circular a 140, 160 km/h. There's something just magical about sitting in this beautiful vehicle and it rocks and you can fall asleep, you can read a book, you can be on your laptop, you can listen to music, you can look out the window, you can shut your eyes, you can chat to the person next to you. It's a dream. For me, it's magic. There is nothing like train travel. So I'm a resident in Portugal and I've traveled both with the interregional and the intercity trains. For the intercity trains, I love how comfortable they are, super spacious. You have different utilities if you want to charge your devices. If you want to have lunch, there are pull-out trays. The seats are reclinable. Interregional trains, and I'm going to speak about the Algarve, is a different kettle of fish. And I say this because you have a lot more tourism down here in the south. And I think most of the locals are drivers. So what you find is peak time, especially during the summer, the trains are super, super busy. And if you're a tourist or a resident wanting to take a train, like myself, who absolutely loves traveling by train, sometimes you might struggle to either get on it or find proper room to put your baggage or to take a seat. O Algarve vive uma situação peculiar desde 2004. Com o Campeonato Europeu de Futebol à porta, o governo da altura decidiu eletrificar o troço da linha que vai de Tunes a Faro, acelerando as viagens até ao estádio do Algarve. Mas deixou para trás, durante mais de 20 anos, os restantes 100 km da linha. O que acontece é que a eletrificação, quando chegou, em certa medida balcanizou as partes da linha do Algarve que não beneficiaram disso. Quem fizer a experiência de viajar na linha do Algarve, de Tunes para Lagos, verifica que o comboio vai muitas vezes a 19 km/h, a 24 km/h, porque não é possível ir mais rápido devido aos parâmetros do sistema de sinalização. Ora, bastava eliminar esses constrangimentos e aumentava-se a velocidade dos comboios. Tudo uniformizado, dar um só tipo de tração, que é a tração elétrica. Aí poderemos ter, de facto, um serviço regional expresso de Lagos a Vila Real de Santo António e, bom, aí há condições para substancialmente reduzir os tempos de viagem com ciclos de frenagem e de arranque muito mais curtos, aumentar as velocidades comerciais e, por conseguinte, diminuir os tempos de trajeto. Podemos continuar. Quando eu vim para o caminho de ferro, havia um fato castanho, era o fato todo castanho, calça, casaco e boné. Camisa branca e gravata preta. E isto nos meses de inverno. Quando chegava a abril, era um casaco alpaca preto e calça cotim militar. Ficávamos mais levezinhos. Tinha 19 anos quando as portas da CP se abriram pela primeira vez. Estávamos em 1947 e o jovem Mário Silva inicia uma vida de saltimbanco que o havia de levar a conhecer o país todo. Em 42 anos de trabalho, passa por 12 estações. Os últimos 20 vai vivê-los na linha do Oeste, entre Caldas da Rainha e o Bom Barral, alcançando o mais alto cargo, o de chefe de estação. A família sempre A família dava sempre comigo. A Maria Toné. Sua esposa.
Eu era conhecido pelo MS do Oeste. As pessoas embarcavam lá, havia uma relação, parece que era uma família. E já sabia o número dos cartões deles. Só dizer, Amaro, cartão, pronto, o número não era preciso, eu já sabia. Hoje o comboio, às vezes vinha atrasado. Bastos, vens queimado, não? Então estás aí perdido 2 minutos. Eu acumulava-lhe, depois justificava para carregar uma pessoa com dificuldade, uma cadeirinha de rodas, ou uma moto, uma coisa assim, justificava aquilo. Depois tínhamos que justificar tudo. O comboio tinha 1 minuto, se lá tivesse 2 ou 3, tinha que ser porquê. Fiz aqui esta figueirinha, figo de pinho-mel, que de um bocado que trouxe ali daquele lado. A gente vira aqui quando chegar à altura dos figos. Há uma candica que dá fruto sem flor, é figueira. E ela está carregadinha da parte. Vivi praticamente sempre nas estações. Os comboios passavam, na noite de Natal, levavam os figuinhos, umas filhotezinhas, e ao maquinista e ao foeiro. Epá, há lá um cozido. Dava-lhe um pinho, depois vinha o condutor e o revisor, e pronto, depois ia embora. Até amanhã, boa noite, passem bem. Fotografia comecei em finais de 2007. Resolvi começar um projeto pessoal de documentar a linha do Algarve, de uma ponta à outra, as estações, os apiadeiros, as pontes, o movimento das pessoas, os comboios que lá passavam, de passageiros, de mercadorias. E ao longo destes, já há vários anos, poderia dizer que terei provavelmente dos maiores espólios fotográficos sobre a linha do Algarve. Eu acho que isto é tipo um paraíso. Para começar, a Ria Formosa, desde a estação de Faro até próximo da Fuseta, a linha acompanha numa grande parte a Ria Formosa. Na zona de Vila Real de Santo António temos os ditos de Sapais, já é possível inclusive ver os colónias de flamingos. Temos a meia praia que durante alguns quilómetros acompanha a linha, por assim dizer. Existem diferentes áreas que atraem para a fotografia. O comboio algarvio não existe hoje sem o turismo, e o turismo não existiria sem o comboio. Quando o comboio chega a Vila Real de Santo António em 1906, portanto, a imprensa acalenta, portanto, um período áureo para a história regional e compara mesmo, portanto, o Algarve com a Costa Azul da Riviera Francesa e diz, bom, estão reunidos os pressupostos para o Algarve se tornar numa famosa estância. Uma estância de inverno, porque as temperaturas no verão eram consideradas muito quentes e o jornal O Século diz mesmo, portanto, que o ramal de Lagos era uma linha de turismo. É muito fácil encontrar dentro das automotoras algumas dezenas de pessoas com bicicletas que utilizam o transporte ferroviário apenas e só pelo prazer de ir andar de bicicleta num ponto qualquer, pedalarem até outro ponto onde possam embarcar no comboio e voltarem ao ponto de origem. Nem tem o potencial. Faltará o mais importante, que é conseguir trazer para aqui produtos turísticos que levem a pessoa a viajar no comboio só pelo turismo. Para ir à praia aqui no Oeste, a única praia que está bem próximo do comboio é São Martinho do Porto, cuja estação está a 100 metros da linha d'água. Não é da praia, é mesmo da linha d'água. Portanto, é capaz de ser das poucas estações do país que estão mesmo
praticamente na praia, não é? Recordo-me que há muitos anos havia centenas, milhares de pessoas por dia que iam de comboio para São Martinho do Porto. Hoje isso já não acontece. Temos uma região que, sobretudo no verão, triplica a sua população, porque é uma zona turística, onde muita gente vem de férias, ligado, por exemplo, às ondas gigantes da Nazaré, o surf aqui no Baleal e em Peniche. Portanto, há aqui claramente umas necessidades de mobilidade bastante interessantes que podiam ser satisfeitas pelo comboio em complementaridade com a rodovia. Eu tenho uma memória, uma recordação, quando eu tinha, pequenina, tinha 5 anos e ia de férias com a minha mãe. E então lembro-me que ia para a quinta do meu tio e ia em Angola, e então íamos de comboio. E então a minha ideia, quando a minha filha, era que as árvores, eu tinha a impressão que as árvores que andavam e as casas também andavam, na minha ideia. E do outro dia eu disse à minha filha, olha, a mãe quando era pequenina, quando ia de férias, adorava andar de comboio e gosto de andar de comboio. Tinha a sensação que tudo estava a andar, menos o comboio. Pode parecer estranho, mas no Oeste e no Algarve é impossível percorrer a linha toda num só comboio. Nas Caldas da Rainha ou em Faro, há sempre um transbordo inexplicável à espera dos passageiros. Pode-se fazer muito mais? Sem dúvida que sim. Temos que pensar na ligação a um aeroporto. Um aeroporto internacional tem que projetar a sua área de influência através do caminho de ferro. A proposta de sempre é ligar a linha ao aeroporto por um ramal na zona do Patacão, passando pelo campus universitário de Gambelas, servindo assim 9 milhões de passageiros. Costuma-se dizer, por cada milhão de passageiros que um aeroporto tem no ar, há 1000 empregos em terra. Portanto, 9 milhões de passageiros em Faro são 9.000 empregos em terra. Se juntarmos a isto, ao campus de Gambelas, se lhe juntarmos 3.000 funcionários, ou vá lá, 2.500 funcionários, e lhe metermos, não sei, 5, 6.000 alunos. Quer dizer, temos ali em Faro, temos uma segunda cidade com 15.000 pessoas, que é o aeroporto e o campus de Gambelas. Todos eles a viajarem todos os dias. É engraçado quando nós olhamos para uma tecnologia que é do século XIX e que o país tem uma rede, apesar de não ser muito densa, é uma rede que se estende por todo o país, e não percebeu que tinha aqui um tesouro para explorar, quer a nível turístico, quer mesmo em termos de um meio eficiente para deslocar populações. O comboio pode ser essa alternativa rápida, económica, eficaz e ambientalmente neutra. É necessário que a linha do Oeste esteja para a linha do Norte como a A8 está para a A1, e é isso que falta fazer. No futuro, com a linha de alta velocidade Lisboa-Porto e com a linha do Oeste devidamente modernizada e bem integrada na rede ferroviária nacional, eu penso que o grande corredor litoral deve passar por aqui. E, portanto, tem que haver comboios entre Lisboa, Coimbra e Porto via linha do Oeste. Não porque haja muitos passageiros a querer Lisboa para o Porto pelo Oeste, não, mas porque nas estações intermédias haverá sempre muita gente a querer entrar em Torres Vedras, nas Caldas, em Leiria, para ir para Coimbra, Aveiro e Porto, e no regresso a querer ficar nesta linha. Uma vez ferroviário, para sempre ferroviário? Sim, é uma saudade. Pode crer. É uma saudade autêntica. Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem. Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem.